do Senhor. Irmãos, graça e paz. Amém. É uma alegria muito grande poder voltar a essa congregação, a essa igreja, e juntos, na manhã desse domingo, dia do Senhor, podermos meditar na sua palavra, podermos observar os seus preceitos e sermos fiéis ao Senhor através do nosso culto, da nossa adoração. Entendemos que isso é um tempo apropriado para buscarmos ao Senhor, para aprendermos, para crescermos na graça, no conhecimento desse Deus. Eu louvo ao Senhor, porque desde o princípio, na leitura da palavra do Senhor, no livro de Levítico, nós já podemos ver a intenção de Deus para os seus filhos, o mandamento do Senhor, aquilo que é correto, a ordem do Senhor, para que façamos, para que obedeçamos em tudo ao mandamento do nosso Deus. O mundo está vivendo esses dias conturbados por falta de conhecimento da palavra. Os valores estão invertidos, a ordem moral do mundo, do universo como um todo, dos países, dos territórios, desse lugar chamado Terra, está indo na contramão de tudo aquilo que Deus deixou como princípio, como ordenança, como mandamento, como imperativo para fazer a sua vontade, para cumprirmos os seus preceitos e assim agradarmos ao Senhor. O mundo vive hoje, como a própria palavra nos diz, mergulhado, morto em seus pecados, morto, e o mundo jaz no maligno. Nós que somos eleitos de Deus, chamados para a vida eterna, convocados pelo Senhor para vivermos uma vida diferente, nós nos constrangimos muitas vezes no nosso íntimo, no nosso ser, pelas circunstâncias que nós estamos vivenciando, pelas notícias, pelo modelo desse sistema mundano, caído, tenebroso. E nós que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, ficamos com o nosso coração apertado, porque estamos aqui como estrangeiros, nós não pertencemos a esse mundo. E todo aquele que foi resgatado pelo amor do Senhor, que foi resgatado através do sacrifício de Jesus, não se conforma com esse mundo. O apóstolo Paulo mesmo nos ensina, nos diz que a gente não deve se conformar com esse sistema mundano que está por aí. E a cada dia que passa nós vemos mais opressão, mais aflição, mais falta de temor a Deus, né? Os escândalos têm vindo à tona. A igreja evangélica tem sido abalada com escândalos, com coisas tenebrosas, com notícias terríveis, com líderes disfarçados, são lobos em pele de cordeiro, e nós ficamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Então a nossa oração, quando vamos comungar, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, vai ser sempre orarmos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volta logo, Senhor. Tira a tua igreja daqui da terra. Eu sei, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai nos falar a respeito da vinda, da segunda vinda gloriosa de Jesus. E eu gostaria de refletir num texto, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Palavra tão apropriada para os dias de hoje, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja, para consolo, para a esperança no nosso coração e, acima de tudo, o modelo de comportamento, queridos, que nós devemos viver.
Eu comecei uma série de mensagens nos cultos das quintas-feiras na EPAC a respeito do dilema que nós temos, do confronto que nós temos que viver, que conviver nos dias de hoje, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no ambiente da nossa casa, com os nossos vizinhos, o trato que nós devemos ter nos nossos relacionamentos interpessoais. E a Bíblia, ela nos ensina de maneira como devemos nos comportar como eleitos de Deus, como separados do mundo, como crentes alcançados pela graça do Senhor Jesus. E nós estamos tendo esse momento de estudo lá na igreja, não é, Roberto? A respeito do nosso comportamento, pegando ensinamentos e que são imperativos de Deus, onde a Bíblia não nos diz assim, que não nos dá a opção de você decidir se é para fazer ou não fazer, se é para você colocar em julgamento e fazer aquilo que lhe é mais apropriado. Não, são imperativos de Deus, são preceitos para o nosso comportamento, de que como crente em Jesus, nós devemos fazer, nós devemos viver dessa forma. E essa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ela traz no seu bojo, no seu pano de fundo, a mais brilhante exposição de que nós somos peregrinos aqui e que nós temos um alvo, e nós temos uma esperança que supera toda e qualquer expectativa terrena, de que é a volta de Jesus. A primeira carta do apóstolo Paulo, o centro da mensagem aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus. E aí a gente vê Paulo falando aqueles cristãos, aqueles crentes ali na cidade de Tessalônica, uma importante cidade, um porto natural dos mais importantes, uma cidade grande, uma cidade economicamente muito ativa. E Paulo visita essa cidade, e aí você pode conferir isso no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e ele está acompanhado de Silas e Timóteo, e ele desce nessa cidade, visita essa cidade, prega por 3 sábados nas sinagogas, e os judeus revoltados com a mensagem do apóstolo Paulo, o evangelho pregado, eles se iram e perseguem a Paulo, a Silas e a Timóteo. E Paulo, no meio da noite, vai fugindo e vai para a cidade de Bereia. Você pode conferir isso quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 17 em especial. Vai se dar essa narrativa da perseguição dos judeus na cidade de Tessalônica contra o apóstolo Paulo, contra Silas e contra Timóteo. Inclusive, prendem até um homem chamado Jason, lá em Tessalônica, que abrigava esses irmãos, hospedava esses irmãos na sua casa. Depois, Jason é solto. Mas Paulo reescreve essa carta já na cidade de Corinto, quando Timóteo chega com notícias a respeito dessa comunidade evangélica, desses irmãos abençoados. Você pode conferir isso, essas notícias, e Timóteo leva notícias tão abençoadas, tão esperançosas, tão alegres para o apóstolo Paulo, daqueles irmãos que estão ali naquela cidade e que agora transmitem a Paulo a segurança, a firmeza, a certeza, o amor que une eles, mesmo sendo eles perseguidos. Se você abrir a sua Bíblia, voltar um pouquinho as páginas, no capítulo 1 dessa carta aos Tessalonicenses, primeira carta, e aí já no capítulo 1, nos versículos de número 7, Paulo vai dizer assim: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O Evangelho chegou de uma forma tão maravilhosa, aqueles irmãos abraçaram essa fé de uma forma tão maravilhosa, aqueles eram os crentes tão abençoados e tão fiéis ao Senhor, que Paulo cita eles como um modelo. Olha, a igreja de vocês, o comportamento de vocês, serve como modelo para toda a região da Macedônia, para todas as igrejas da Macedônia, e também ele cita outra região chamada Acaia. E aí no versículo 8,
ele continua falando a respeito desses irmãos. E ele diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que coisa maravilhosa, né? Essa carta é diferente porque Paulo só traz elogios para esses irmãos, para essa igreja. E essa igreja era uma igreja tão fiel e proclamadora da palavra, missionária, que falava, que pregava o Evangelho de Jesus, que vivia o Evangelho de Jesus, que Paulo cita dizendo exatamente isso: vocês são exemplos, vocês se tornaram exemplos, modelo para todos os crentes, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Ou seja, aquela era uma igreja que proclamava, aquela era uma igreja que saía das quatro paredes, aquela era uma igreja que também, além de pregar, vivia o Evangelho, o comportamento. E Paulo, lá no finalzinho já, e era sobre isso que eu quero refletir com vocês, a partir do versículo de número 12, até o versículo de número 22, Paulo vai reforçar alguns preceitos que aqueles irmãos devem ter, alguns comportamentos, o modelo daquela igreja continuar servindo como exemplo para todos. E diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12 até o 22. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, e nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, que nos traz discernimento, que ilumina a nossa mente, também age nesse instante, para que possamos compreender aquilo que a tua palavra nos ensina, mas também esse mesmo Espírito Santo que habita em nós, através dele, possamos ser testemunhas vivas, que possamos no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso pensamento, refletir o que a tua palavra nos diz a teu respeito em nós. Nós sejamos o bom perfume de Cristo entre os homens. Por misericórdia e graça, ser misericordioso conosco e nos traz instrução daquilo que precisamos viver, daquilo que nós precisamos fazer, mesmo indo na contramão de opiniões, de modelos humanos, mesmo indo contra, Senhor, as facilidades e os ensinamentos desse mundo tão tenebroso. Ajuda-nos, fortalece-nos a fé através da tua palavra. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Preceitos de Deus, irmãos. Nós vivemos dias onde o temor ao Senhor tem sido abandonado. Nós vivemos dias de conflito, nós vivemos dias tenebrosos, nós vivemos dias em que
nós ficamos assim, como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, escrevendo aos Coríntios, espantados, boquiabertos, com aquilo que nós estamos vendo na atualidade. A igreja do Senhor, ela precisa cada dia mais estar edificada na rocha. E só há uma maneira de nós permanecermos fiéis ao Senhor, é sendo conhecedores da palavra e praticantes da palavra. Porque não só basta ouvir a palavra, nós precisamos praticar. Tiago vai nos ensinar isso. Tiago vai dizer que nós não podemos apenas ser espectadores, ouvintes da palavra do Senhor, mas nós precisamos colocar isso como verdade prática no nosso viver. Paulo elogia essa igreja, Paulo recebe notícias dessa igreja na cidade de Tessalônica. Paulo fica grato a Deus porque o Evangelho se desenvolveu de uma maneira tão boa, tão maravilhosa na vida daqueles irmãos, que eles se tornaram modelos. Mas Paulo, agora nos seus últimos momentos dessa carta, e conforme a própria palavra vai nos dizer, ele envia alguns preceitos que devem ser continuadamente observados por aquela igreja. E observe que ele começa dizendo: eu exorto-vos também, irmãos, versículo de número 14, a que admoesteis os insubmissos. Observe, irmão, nós ficamos muitas vezes temerosos de quando vimos um erro, ou alguém indo por um caminho diferente, errando, crente em Jesus, nós ficamos temerosos e dizemos assim: Deus vai conversar com ele, Deus vai falar com ele, que o Senhor fale com ele. Irmãos, nós, aqueles que estão firmes no Senhor Jesus, nós devemos chamar a atenção daqueles que são insubmissos. Não é papel apenas do pastor da igreja. Tem sim, tem certas coisas que somente o conselho da igreja, o pastor deve definir, mas você que ama seu irmão e que vê ele indo por um caminho perigoso, você tem a obrigação de chamar a sua atenção e trazê-lo de volta, admoestar, falar, exortar com amor, com jeito, com carinho. Não é expulsando, mas é colocando a palavra para falar, para explicar, para dizer, para apontar o erro, orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que haja, trazendo o coração do insubmisso de volta para o caminho do Senhor. Essa é uma recomendação bíblica, irmãos. Eu vejo muita gente por aí se perdendo por falta de alguém que o aconselhe. Não, isso é tratamento pastoral, sim, é obrigação pastoral, é obrigação dos oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, mas também é obrigação sua. Paulo está dizendo: olha, admoeste os insubmissos, chame a atenção, confronte com a palavra do Senhor a respeito do comportamento. E queridos irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: nós, como igreja do Senhor, estamos ficando muito aquém deste preceito. Nós temos nos preocupado com a nossa vida, com a nossa própria vida. É lógico que aqui eu não estou falando em você interferir na vida do outro, mas você com amor, com misericórdia, com graça, suportar o seu irmão. Ou seja, suportar é arregar os braços. Não é suportar e dizer: rapaz, agora eu tenho que suportar, aguentar aquele irmão. Não, suportar é ajudar, se colocar como suporte, como escora, como alguém que está ao lado. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos confessar uns aos outros as nossas culpas. Não é verdade? Não é bíblico isso? É ou não? É sim. Mas eu duvido que você confie em contar os seus pecados para o outro. A igreja, ela pode estar inchada de gente, mas ela não está sabia. Se não observar os preceitos do Senhor, se não entender que o perdão, ele está disponível a qualquer hora, a qualquer momento, na pessoa bendita de Jesus, e também
naquele que o Senhor colocou no seu caminho para ser seu irmão, seu amigo, seu ajudador. Nós precisamos resgatar esses princípios, irmãos, como igreja do Senhor como um todo. Nós precisamos novamente voltar às Escrituras, à fonte, para entender que esses preceitos não caducaram, não ficaram na época do apóstolo Paulo, não ficaram somente para a igreja na cidade de Tessalônica. Esses preceitos são para nós nos dias de hoje. Como igreja do Senhor, hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus através da ministração da ceia do Senhor. Recebemos essa incumbência de assim fazê-lo todas as vezes que nos reunirmos, e façamos isso em memória daquele que venceu todas as coisas por nós, que nos deu vida, que resgatou a nossa vida, que expiou os nossos pecados, que perdoou, que lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. E ao fazê-lo, irmãos, nós precisamos ter um princípio de unidade na nossa vida. Como igreja do Senhor, eu e você, uns com os outros, nós somos um diante do Senhor nosso Deus, através de Jesus. E muitas vezes nós tomamos a ceia sem esse entendimento de que alguém precisa de ajuda, de que alguém precisa confessar, de alguém que precisa de oração, de alguém que precisa de um ombro amigo, de alguém que precisa ser levado nos braços, porque Satanás fez uma armadilha, faz uma armadilha e está postos para diminuir a sua fé e fazê-lo cair. Como igreja do Senhor, nós precisamos voltar nisso, irmãos. Observe que a continuidade desse versículo é Paulo dizendo: consoleis os desanimados, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão chateados, desiludidos, aqueles que estão decepcionados com homens, com mulheres, com liderança, aqueles que estão, desanimados de prosseguir por conta de uma desilusão, de uma decepção, seja com um ministério, seja com um pregador, seja com um líder religioso, aqueles que colocaram a sua fé na pessoa, da liderança de alguém, diácono, presbítero, pastores, missionários, e se decepcionaram por conta do comportamento contrário, que não esperavam que isso viesse de alguém que era julgado e era tido como um servo de Deus. Os desânimos na fé, aqueles que estão prostrados no meio do caminho, aqueles que estão sem alegria em continuar, aqueles que se decepcionaram. Paulo está dizendo: igreja, levanta, observa, olha para essas pessoas e os anima. Quantas pessoas você conhece que já disseram que iam sair de determinada denominação por conta de decepção? Muitas, não? Possivelmente você tem alguém que diz: eu vou sair da minha igreja porque me decepcionei com o pastor, me decepcionei com isso. Paulo está dizendo que isso é um exercício para a igreja, um exercício para nós, um exercício que deve ser praticado. Console os desanimados. E não só tem os decepcionados com a igreja, não. Tem aqueles que perderam pessoas queridas, tem aqueles que oraram fervorosamente ao Senhor para que se realizasse algo e Deus não fez agir assim. Deus não cumpriu, não fez, não atendeu os rogos, o desejo do coração. Perdas, projetos que não são realizados, gente que se decepciona porque ora, jejua, coloca diante de Deus e afirma que Deus assim vai fazer, e Deus não faz conforme o coração dessas pessoas, e elas se decepcionam com Deus, desanimam, porque o desejo do seu coração não foi atendido. Gente neófita na fé, gente que não lê a palavra, gente que não entende aquilo que a palavra do Senhor diz, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável, seja ela qual for, mas é de Deus. A gente precisa consolar essa turma. A igreja precisa ser esse hospital, esse lugar de cura, irmãos. A igreja precisa recepcionar e estar preparada para essas pessoas. Essa semana eu tive a oportunidade de dar carona para um homossexual. Decepcionado com a igreja, saiu da igreja.
cheio de traumas, cheio de hematomas na alma. O que a igreja tem que fazer diante de um quadro desse? Tem que se moldar? Tem que dizer a si mesmo que não. A igreja deve fazer o seu único papel: pregar a palavra e viver a palavra. As portas da igreja não podem, não devem, não jamais poderão ficar fechadas para esse tipo de gente, para essas pessoas carcomidas pelo remorso, porque conhecem a palavra, frequentaram igrejas, mas caíram em pecado, deram vazão aos seus próprios instintos, à sua própria natureza, à sua carne. Sabe que a palavra de Deus nos diz a respeito esses perdidos, caídos, desanimados, desiludidos, lançados, traçados, sabe, enlaçados por laços satânicos. A palavra de Deus diz que eu e você, igreja do Senhor, devemos pregar a palavra, falar do amor de Deus e dizer que há conserto para a vida dessas pessoas. Há um Deus do céu que transforma as nossas tragédias. Há um Jesus que nos foi morto por pecados de pessoas como essas, por mais tristes, terríveis que sejam esses pecados, há um Salvador para todas elas. Se foi escolhido do Senhor, se foi alvo da graça de Deus, se foi um eleito de Deus, vai abandonar o vício, vai abandonar o seu próprio jeito, a sua maneira de ser, e vai se tornar um servo do Deus Altíssimo. João capítulo 10 vai nos trazer essa certeza, e ele vai relatar dizendo que aquele a quem o Senhor deu a Jesus, aquele que o Senhor Deus trouxe para Jesus, de maneira nenhuma, ninguém nem nada poderá tirar das suas maravilhosas mãos. Essa é a mensagem de esperança, irmãos, que a igreja precisa, deve ter. A continuidade, Paulo dizendo, ampareis os fracos. Ah, meu irmão, quanta gente fraca nós temos ao nosso redor. E olha, isso aqui não é para você se sentir o máximo porque você não fraquejou, não. Não é para você se sentir o forte, não. Isso aqui é um alerta, inclusive para trazer na memória aquilo que a própria palavra nos diz: aquele que se considera forte, cuide para que não caia. Ao mesmo tempo que lança sobre mim a responsabilidade de amparar aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão fracos na fé, a palavra de Deus me recomenda que eu tenha cuidado com a minha vida espiritual. Estava conversando isso, não foi, Roberto? Quando estávamos vindo para cá. Às vezes as pessoas pensam que são super crentes. Eu tenho 30 anos de crente e nunca caí. Eu tenho 40 anos de crente, nunca pisei na bola, meu irmão. Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Mas isso não deve se tornar algo orgulhoso para você, porque se isso aconteceu e Deus tem sustentado você, não é por sua causa, é porque Ele tem lhe fortalecido, lhe sustentado e lhe livrado. A palavra do Senhor nos recomenda: ampare os fracos. Não sei se você já leu um livro chamado Igreja, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu tenho pregado sobre isso por diversas vezes e possivelmente acho que já até preguei aqui nesse livro. Mas meu coração está voltado para pregar novamente a respeito do nosso papel como igreja do Senhor. Como igreja do Senhor. E a gente não somente decorar esse texto, ter na mente, ter no coração, mas viver, praticar. A continuidade desse versículo seja um longânimo para com todos, tenha paciência. Essa semana a gente perdeu um irmão da nossa igreja. O nome dele era Aldo José. Aldo era um exercício de longanimidade para a gente. O Aldo era um exercício de controle.
Sabe aquela pessoa que Deus coloca no seu caminho para você exercitar a paciência, para você exercitar isso que a Bíblia chama de longanimidade, é mais do que paciência, é um tempo a mais, para você exercitar o amor, para você exercitar a misericórdia. Deus coloca essas pessoas para a gente, sabe, exercitar esses frutos, as características do fruto do Espírito Santo na vida da gente. O Aldo é uma dessas pessoas. Aprova o Senhor guardá-lo. Ele faleceu a semana passada, semana retrasada, aliás, estamos começando uma nova, semana retrasada ele faleceu. E eu quero dizer uma coisa para você, nós amávamos o Aldo na igreja, mas muitas vezes o Aldo testava a nossa paciência, testava a minha paciência, ponto de entrar no gabinete e eu, sabe, dizer algumas coisas na cara dele, com relação ao comportamento dele, e ele sair de cabeça baixa, e depois eu dizia, rapaz, eu acho que eu peguei pesado demais, acho que ele não volta mais para a igreja. Aí no outro domingo o Aldo estava lá, e na outra segunda-feira o Aldo já estava no gabinete de novo para a gente conversar. Gente, que Deus coloca no caminho da gente, irmãos, para a gente exercer esse papel. Longanimidade, pavio comprido, longo, aquele que não explode facilmente, aquele que tem paciência, aquele que escuta, aquele que não concorda muitas vezes com posicionamento, com palavras, com pensamento, com comportamento, mas está ali para ser bênção, instrumento de Deus na bênção, admoestando, exortando em amor, chamando a razão. Deus coloca essas pessoas para que eu e você possamos exercitar as características do fruto do Espírito Santo em nós. Paulo diz exatamente isso para aquela igreja: olhe, sejam pacientes com todos, ou seja, isso está muito ligado ao amor, ao respeito que você tem com o outro. Não julgue facilmente, não faça juízo de valor facilmente, não se ire facilmente, não despreze, não deixe no meio do caminho, não diga agora como vocês se virem, não, é seu irmão, Deus colocou junto de você, e você tem que abraçar e levar. Misericórdia, característica da igreja do Senhor. Versículo de número 15, eu vou terminar aqui, porque o restante desse texto eu creio que eu já tinha trazido aqui à igreja, mas que também na outra oportunidade eu possa reforçar isso. Versículo de número 15, gostaria que você lesse em voz alta, por favor. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Você não pode se vingar, irmãos, ó. É a palavra do Senhor. Você não pode guardar aquele rancor contra uma pessoa, qualquer pessoa que seja, não somente seu irmão, não. Não somente seu familiar, não. É proibido para o crente, é proibido para mim e para você, salvos na pessoa bendita de Jesus, ter um sentimento de vingança, ter um sentimento de revide. Irmãos, eu exorto vocês, que vocês evitem retribuir a outra pessoa o mal que lhe fizeram, na mesma moeda. Eu quero encerrar trazendo uma história real, verdadeira, que teve desfecho no dia de ontem. Um irmão nosso, um jovem da nossa igreja, chamado Alex, ele é do Ministério do Louvor, e ele viu seu pai ser assassinado na frente dele quando ele tinha 6 anos de idade. E ele foi assassinado, o pai dele foi assassinado pelo irmão, pelo próprio irmão, numa discussão, numa bebedeira, por causa de um som que estava alto. O irmão se armou e matou o pai do Alex na frente dele quando ele tinha 6 anos de idade. Mente, informação, tudo. Durante um bom tempo,
Desde aquele dia fatídico, o Alex colocou no coração e planejou a vingança para matar o tio dele. Durante muitos anos, isso foi algo concreto no coração do Alex. E ele se planejou, ele arquitetou que deveria tirar a vida do tio, que tinha tirado a vida de seu próprio pai. Durante muitos anos, o Alex planejou friamente, detalhadamente, a vingança que deveria fazer. Um dia, o Senhor Jesus foi ao encontro do Alex. E de uma maneira poderosa, restauradora, mudou a vida do Alex. O Senhor Jesus entrou na vida do Alex, o Espírito Santo de Deus fez morada. O Alex foi convertido à palavra de Deus. Alex começou a dar seu próprio testemunho nos encontros de jovens que a gente promovia, no De Volta para o Futuro, lá no Alto do Céu. O Alex foi convidado, inclusive, pela Secretaria do Estado de Alagoas, quando ele trabalhava no ProJovem, a ministrar uma palestra a respeito de crescimento profissional. E ele aproveitava para contar o testemunho. Aquilo que era óleo no coração do Alex virou uma oração fervorosa diante de Deus. E a oração dele era: Deus, me dê a oportunidade de encontrar meu tio e dizer para ele que eu o perdoo em nome de Jesus. A oração do Alex, durante todos esses anos que eu conheço ele, que ele entrou na igreja, que ele contou essas coisas para mim, nós orávamos por esse momento, para que Deus poupasse a vida do tio, para que desse a oportunidade do Alex ir ao encontro dele e dizer no rosto dele, na face dele, que ele estava perdoado em nome de Jesus e que ele poderia viver sem medo, porque o tio vivia com medo pela sua própria vida. Alex cresceu, entrou na faculdade, está terminando já a educação física, está se tornando um profissional. Esse tio morava lá em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E aí surgiu uma oportunidade da faculdade promover um intercâmbio lá com outra universidade que ficava em Juazeiro do Norte, também no Ceará. E o Alex viajou sexta-feira passada para estudar. Ontem, ele, em lágrimas, mandou uma mensagem para mim dizendo: Deus cumpriu o desejo do meu coração. Tem a foto dele no Instagram, ele abraçando o tio. E tem um vídeo dele chegando na casa do tio e perdoando o tio e abraçando o tio, orando pelo tio. E a glória, tão somente a glória e a honra, é para esse Deus que muda a nossa história. Deus que resgata a nossa vida. No coração do crente não há mais espaço para vingança. O desejo de... A gente não pode guardar uma raiva, isso se transformar em rancor, em raízes de amargura, e a gente dizer no coração da gente: um dia fulano me paga, um dia ele vai ver. Não. Deixa eu te dizer uma coisa: se permanecer firme nos caminhos do Senhor, se você é uma pessoa realmente alcançada e dominada pelo Espírito Santo de Deus, você vai entender que a vingança não é sua, mas é do seu Deus. Quem te fez mal, isso não é praga, não. Isso é somente um Deus que é justo e sabe muito bem e não tem o culpado por inocente, não inocente pelo culpado. E aquele que foi humilhado, diz a palavra do Senhor, que a seu tempo será exaltado, porque é filho de Deus Altíssimo. Que a gente possa viver esses preceitos, irmãos. Que a gente possa realmente resgatar esses princípios na nossa vida comunitária. Que a gente possa ser essa igreja amorosa, acolhedora, como um modelo para a cidade aqui de Marechal Deodoro. Que a gente não seja conhecido pelos nossos shows,
sabe? Os nossos cultos transformados em shows, em luzes, em teatro, na emoção, sem entendimento. A gente seja conhecido por viver a palavra de Deus. Que a gente seja conhecido porque o nosso falar é sim, sim, não, não. Que a gente seja conhecido porque tudo aquilo que aquela pessoa daquela igreja fala, ele cumpre. Se ele não vai cumprir, ele diz que não vai cumprir. Ele se antecipa, ele anda em verdade, ele fala a verdade. Não há engano, não há dolo na sua boca. Ele não leva nem para o tribunal do trabalho para ser um falso, para fazer um falso testemunho contra um ex-companheiro do trabalho seu. Não posso. Você vai ser demitido. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu prefiro ser demitido do que desagradar o meu Deus. Eu prefiro não abrir mão desses princípios. Eu prefiro ser coerente com aquilo que eu tenho crido do que agradar A, B, C. Eu prefiro ser fiel ao meu Deus. Sabe por quê? Porque quem há de me recompensar é o Senhor que conhece a minha vida no oculto, no segredo. Amém.